Todo mundo me ouve bem aí? Coloca de novo. Você tem que fazer Boa noite. Boa noite. Boa Bom, noite. Boa noite. Vamos iniciar, então, nossa palestra de hoje para falar sobre o que o jovem quer da vida. E, antes de mais nada, agradecer a presença de todos aqui, todos os que se inscreveram. A gente teve aproximadamente aí 30 inscrições e eu agradeço muito. Alguns devem entrar aí no começo aí, durante a palestra, mas em respeito a todo mundo que chegou, a gente já vai iniciar, ok? Então a gente vai falar sobre o que o jovem quer da vida. Para quem ainda não me conhece, quem sou eu? Então, Fernando Pedroso, sou personal coach, sou consultor de carreira, palestrante e também membro da Sociedade Brasileira de Coaching e além de proprietário da FerVP Consultoria de Carreira. A minha formação é em comunicação social, com pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho, e eu sou especialista em gestão de pessoas por competência, com quase 30 anos aí de atuação em RH e gestão de pessoas. Eu também tenho certificação como analista comportamental DISC e Quantum, além do Human Change Management Body of Knowledge, que nada mais é do que o fator humano em projetos. Tá? Então, esse sou eu, mas o que importa para hoje é que a gente venha conversar, então, sobre o que o jovem quer da vida. E é muito importante lembrar que essa palestra ela é importante para o jovem, é importante para quem tem uma idade entre 15 e 24, um pouquinho mais anos, mas também para os pais, para que os pais também possam entender em que momento que o mundo está, em que momento que as profissões, as carreiras, enfim, em que o mercado passa, e aí a gente está falando não só do Brasil, como também no mundo. E o jovem, para a Organização das Nações Unidas, ele estabelece como o jovem como 15 e 24 anos de idade, que é a fase que a ONU considera como a fase de preparação para a vida adulta. É claro que, dependendo da história de vida de cada um, essa idade é um pouco diferente. Alguns já estão mais preparados aos 18, outros só mais próximos dos 24 anos mesmo. Mas é essa que é a dimensão, ou, como dizer, a classificação da ONU para jovens. Na Grã-Bretanha, existe essa sigla, que é o NEET, que é Not in Education, Employment or Training. Se for traduzir aqui no Brasil, a gente tem uma parecida, que é o NEM, ou seja, são jovens que nem estudam e nem trabalham. Então, hoje em dia, principalmente essa geração, a gente vai falar um pouco da geração Z, da geração Y, em que a gente percebe e que a juventude, que os jovens ou que as pessoas têm ficado um pouco mais de tempo em casa, têm demorado um pouco mais para amadurecer. Ou, enfim, para escolher a sua carreira, no caso. Aqui, a minha pretensão não é falar de revoluções industriais nem nada, mas é só para lembrar que a gente está na indústria 4.0. A primeira era a mecanização, ou seja, existia um comércio que era principalmente de artesãos, era artesanato em que as pessoas vendiam, trocavam coisas regionalmente. Com a chegada da mecanização, do vapor, do navio, o mercado começa a expandir e as pessoas começam a produzir em alta escala. A indústria 2.0 vem falar ali da linha de montagem, que muitos conhecem até hoje, e até porque, embora ela surgiu ali mais ou menos em 1870, ela existe até hoje. Quem trabalha na indústria sabe muito bem disso. A linha de produção existe até hoje. Então, ela começa ali em 1870, em 1969, quando começa a automação, a robótica, enfim, computadores, e é o momento em que as pessoas começam a imaginar que a máquina vai tomar o lugar do ser humano. E aí a indústria 4.0, que é hoje, onde nós temos sistemas cibernéticos, internet das coisas, e redes e internet e inteligência artificial. O que acontece? Nós, na indústria 4.0, que é o momento que a gente está, e que a gente vai falar principalmente sobre, a gente está falando sobre novas formas de fazer as mesmas atividades. Então, lembra que eu falei lá da linha de
de produção e etc. E hoje a gente tem novas formas de se fazer, principalmente através da internet, ou por meio da internet. Tem mais velocidade na transformação, e isso fica nítido quando, né, as gerações mais antigas, se tem alguns pais aqui, determinado tempo, as coisas demoravam para evoluir, fossem principalmente tecnologia, mas elas demoravam para evoluir. E, de repente, hoje, uma coisa que é boa hoje, ou que existe hoje, ou que é legal hoje, ou que vende bem hoje, daqui 6 meses ela já pode ter uma outra cara, uma outra figura, ela pode ser transformada com muita rapidez. E, claro, maior complexidade, né? Como o desenho aí, a linha de produção, você tem ali uma pessoa que vai ter que manipular de alguma forma essa máquina, esse sistema, e que vai fazer a linha, tem uma parte de planejamento, enfim, as coisas ficam mais complexas para realizar as mesmas atividades. Elas saem, claro, com maior qualidade, muitas vezes com maior rapidez, mas também elas são mais complexas. Ainda sobre a Revolução 4.0, é importante trazer algumas citações aqui, que diz o seguinte: na Universidade de Oxford, diz que 43% das profissões que conhecemos hoje não existirão em 20 anos. Ou seja, muito do que vocês veem hoje, não, ou muito do que aquilo que a gente já está trabalhando, pode ser que não exista daqui a 20 anos. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre essas profissões, mas aqui a gente já fica o alerta. Um exemplo muito claro para mim, ou pelo menos que parece que pode acontecer, é o motorista. Tá ouvindo? Hoje a gente tem... Põe um slide, Fernando, que não está aparecendo para a gente. Não está aparecendo? Deixa eu ver Não, aqui. está aparecendo o temporizador. Mil perdões. Mil perdões, gente. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Mil perdões. Estão vendo agora? Sim, agora está aparecendo sim. Ok, desculpa. Então, deixa eu só voltar o slide aqui, embora a gente já tenha falado. Deixa eu só voltar aqui o slide para vocês verem, então. Ok, me desculpa, então. Então, aqui a questão da indústria 4.0, que eu havia comentado, acho que tudo ficou claro, né? Então, 43% das profissões que conhecemos hoje não existirão em 20 anos, e muito possivelmente uma delas é justamente a de motorista, como eu havia comentando, porque hoje a gente já tem muitos testes, muitas empresas já desenvolvendo carros que não precisam de motorista. Então, possivelmente, teremos algumas mudanças. Estou citando um exemplo, mas a gente pode imaginar outros. Sumiu de novo, Fernando. Acho que não está compartilhando. Está com algum problema aqui. Deixa eu voltar. Agora? Agora perfeito. Desculpa. Problema de geração. Geração mais antiga, às vezes, tem alguns problemas, mas espero que não tenha prejudicado a apresentação até agora. Então, para cada posto de trabalho eliminado, surgirão 2,4 novos postos, segundo a McKinsey. É claro, quando a gente está falando de o motorista vai deixar de existir, mas vai surgir, segundo a McKinsey, 2,4 novos cargos para substituir esse. Por exemplo, vai ter alguém que vai ter que trabalhar na computação do carro, né? Alguém vai ter que, de alguma forma, ter alguma internet de GPS que faz com que o carro ande. A única questão, e vai ser a da nossa discussão aqui, é descobrir ou saber se nós estamos nos preparando para isso. Então, alguns cargos, algumas profissões mudarão, ou deixarão de existir, mas, no entanto, nós precisaremos de novos cargos. E é isso que a gente precisa se preparar para assumir esses cargos que surgirão. E, segundo a Accenture, que é uma consultoria, 50% das 500 maiores empresas da revista Fortune de 2000
desapareceram até 2018, ou seja, das 500 maiores, 250 não existem mais. Seja porque elas faliram, sumiram, sucumbiram, seja porque foram anexadas a outras empresas. Então, algumas das 500 maiores possivelmente não deixaram de existir, mas agora fazem parte de um outro conglomerado. Eu posso estar errado aqui, eu confesso que eu não olhei, mas o Instagram talvez seja um exemplo. Possivelmente em 2000 era uma grande empresa. O Instagram hoje é do Facebook. Então, é um exemplo, mas muitas empresas elas vão sendo anexadas, ou vão deixando de existir, ou passam, de alguma forma, a fazer parte de um outro conglomerado. Ok? Dando sequência. Quais são as habilidades valorizadas hoje? Que os jovens sejam conectados, que eles tenham flexibilidade, que eles tenham bons relacionamentos, que sejam inovadores, capacidade de se reinventar, e eu vou dizer já uma palavra aqui na questão de reinventar, e isso, claro, serve para o jovem, mas serve para todo mundo. Tem um termo em inglês que chama lifelong learning, que no Brasil a gente pode chamar como educação continuada, mas lifelong learning significa aprendendo a vida toda. Isso significa que a gente vai ter que estar aprendendo todo dia, aprender todo dia. Todo dia a gente tem que aprender algo novo. E mais do que isso, reinventar eu tenho que desaprender e aprender de novo muitas vezes. Então, essa é uma necessidade muito grande. Quando a gente está falando aqui de aprender ou reaprender ou se reinventar, necessariamente não significa de processos formais. É claro que é importante um diploma, é claro que é importante ter uma faculdade, um estudo, enfim. No entanto, aqui a gente está falando de se reinventar no dia a dia, ter boas leituras, aprender com um mentor, aprender com um colega, enfim, é manter-se atualizado. Habilidades valorizadas, foco em resultado e atitude. Aqui eu também não vou me prender muito, porque vocês veem que é um slide grande. No entanto, eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre as questões das gerações, e eu vou passar muito rapidamente para vocês entenderem um pouco. Os baby boomers são aqueles nascidos após a Segunda Guerra. Lembrando que a questão das gerações surgiu nos Estados Unidos. Então, mesmo esse período que vocês vão ler aqui, e eu vou comentar com vocês, não é necessariamente uma regra. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver datas ou momentos diferentes, mas é mais para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, a partir de 1945, e quem nasceu até 1960, é conhecido como baby boomer, ou seja, os bebês que vieram logo depois da guerra. A guerra, obviamente, que teve uma série de mortes, série de pessoas que morreram, e para criar novamente um processo para revitalizar a família e para que também tivesse mão de obra, as pessoas, o baby boomers vem daí que as pessoas começaram a ter filhos para voltar a ter mercado. E esses, como vocês vão ver aí, a palavra-chave dessas pessoas, a palavra-chave dessa geração é a estabilidade. Então, eram aquelas pessoas que conseguiam um emprego e, normalmente, elas ficavam 30, 35 anos trabalhando na mesma empresa, porque elas queriam essa estabilidade, essa ideia de estar estável no trabalho. Né? Então, tinha uma educação rígida, valores sólidos, enfim. E dificuldade em lidar com mudanças. E aí vem a geração X, que é de 60 até mais ou menos 80. De novo, se vocês olharem no Google, vai ter algumas variações, mas é mais ou menos esse período em que as pessoas têm mudanças, justamente porque a geração anterior tinha dificuldade com mudança. Então, eles vêm com mudanças. Então, é a primeira geração que começa a mudar, que começa a ver tecnologia, que começa a ter rupturas com os paradigmas das gerações anteriores, independência, busca de liberdade e direitos. Tá? Geração Y e geração Z, essas são aquelas que a gente vai tratar mais aqui, afinal de contas estamos falando dos jovens. Então, a partir dos anos 80 e até ali o meio, final dos anos 90, é a geração Y, que ela já nasceu com tecnologia. Então, tecnologia é o negócio dela. Muito possivelmente,
a geração Y não teria feito o que eu fiz de deixar vocês aí olhando para mim e não ver os slides, porque eles já nasceram com a tecnologia, tem muito mais facilidade com isso, né? Então, eles têm uma postura desafiadora e competitiva, facilidade de adaptação, capacidade de se dedicar a várias e diferentes tarefas ao mesmo tempo. E, finalmente, a geração Z, que surge ali no final dos anos 90, anos 2000 e tal, que é uma geração extremamente conectada, né? Mas conectada aqui não é o sentido, e muitos de vocês já devem ter percebido, que não necessariamente significa que tem muitas relações interpessoais. Eles são conectados, tem 5.000 pessoas no Facebook, ou no Instagram, ou em algum outro aplicativo de rede social, mas falam efetivamente com 3, 4 pessoas, porque elas são individuais, tem muita individualidade, estão sempre no celular, videogame. É uma geração desapegada, uma geração que não deseja estabilidade. São ansiosas, porque, afinal de contas, elas são essa geração que muda a cada dia, a cada semana, a cada mês. Então, são extremamente ansiosas, porque elas têm velocidade como estilo de vida. As redes sociais como principal forma de expressão e interação. Então, aquela pessoa que coloca uma foto, daqui a 10 minutos vai olhar para ver se já tem 200 curtidas. Então, elas estão sempre em ansiosas, estão sempre ansiosas. Sempre essa questão da velocidade. Então, a gente deu uma geral para entender em que mundo que nós estamos, né? Então, eu falei de revolução, de indústria, eu falei de gerações. E como eu identifico a minha carreira? Né? Edgar Schein diz assim, as pessoas entram no mercado de trabalho com muitas ambições, esperanças, medos e ilusões, mas com relativamente poucas informações válidas a seu próprio respeito, especialmente sobre sua capacidade e talento. O que isso quer dizer? Significa, essencialmente, que eu não tenho, ou quando eu entro no mercado, eu não tenho autoconhecimento suficiente. Então, eles têm poucas informações válidas a seu próprio respeito, ou porque não pararam para prestar atenção, ou não deram valor, enfim, mas isso que o Schein diz. E aí a gente começa a entrar. Então, como eu identifico a minha carreira? E aí eu começo a fazer algumas perguntas para quem está assistindo, para quem está aqui com a gente, que é, quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas qualidades? E quando a gente está falando disso, e eu vou repetir sempre, aí alguém pode dizer, ah, mas eu nunca trabalhei, eu nunca, enfim, não tenho experiência. Mas a gente tem experiência na comunidade, a gente tem experiência na escola, no colégio ou ensino médio, a gente tem experiência, às vezes, na igreja. Então, a gente começa, às vezes, até fazendo um teatrinho em casa, enfim, a gente começa a entender quem é mais analítico, quem é mais estudioso, quem é mais falante, quem, né? Enfim, quais são os pontos fortes? Essa é uma primeira pergunta para definir qual é a minha carreira, aquilo que realmente eu tenho vocação. E, em alguns casos, qual é o meu propósito de vida? O que eu sei fazer com facilidade? Quais são meus talentos? Sempre tem aquilo que a gente consegue fazer com mais fácil. E aí a gente pode, estamos no Brasil, é muito fácil dar um exemplo do futebol, né? Quem aqui nunca jogou futebol? A gente identifica quem são os Pelés, os Neymares da vida, né? E tem alguns que não são bons. E normalmente os que não são bons vão pro gol, diga-se de passagem. Se bem que tem alguns que são bons goleiros, mas normalmente você já identifica desde criança. Então, quais são os meus talentos? O que eu começo a fazer bem? O que o meu professor diz que eu faço bem? O que o padre, o pastor da minha igreja fala que eu me dou bem? O que meus pais dizem que eu faço bem? Eu começo a identificar quais são os meus talentos. O que me dá prazer quando eu faço? O que eu faço e sinto orgulho? Poxa, eu pinto, eu desenho, eu escrevo, eu faço apresentações, eu faço teatro, né? Não necessariamente você vai ser alguém do teatro, mas se eu faço teatro, eu falo bem, eu posso ser um bom comunicador, eu posso ser um bom vendedor, entende? Eu começo a fazer algumas referências do que eu faço e sinto orgulho. E principalmente essa geração que tem uma questão chamada propósito, né? Se bem que também já vem desde a geração X, mas assim, qual o legado que eu gostaria de deixar para o mundo? Então, essa questão do propósito é muito importante. Qual o legado que eu quero deixar para o mundo? Então, essas são as primeiras perguntas. E aí vamos falar um pouco desses perfis dos jovens. Uma pesquisa de 2003, já desatualizada, né, feita pelo William Damon e alunos,
é um americano, encontraram 4 perfis de jovens. E aí cada um vai dar uma olhada aqui, vai fazer uma autoanálise para entender em que momento, em que posição exatamente você está. São os desengajados, os sonhadores, superficiais e aqueles que têm propósito de vida. Quem são os desengajados? Não manifestam vocações ou propósito de vida. Então, assim, está olhando lá e ainda não sabe, não conseguiu identificar qual é a habilidade, não conseguiu entender ainda o que faz bem, o que dá prazer. Os desengajados também são aqueles que não se esforçam pela busca de objetivo, nem mostram sinais que estão procurando. Normalmente são apáticos e desinteressados. Né? Não é uma crítica a ninguém, mas é aquele que passa o dia todo no celular, ou o dia todo, às vezes, no videogame, ou o dia todo vendo TV, enfim, e que realmente não demonstram, não estão buscando a sua vocação, não estão buscando o seu propósito. E aí nós temos os sonhadores, que era o segundo grupo. São aqueles que exprimem ideias claras sobre os projetos de vida, sobre os seus propósitos, mas fazem pouco ou nada para pôr em prática. Então, sonha, sabe o que quer, mas também ainda está naquele grupo de estou aqui ainda no celular, estou aqui fazendo isso ou aquilo, está lá no nem trabalha, nem estuda. Não desenvolve planos práticos necessários na busca de um objetivo. Como eu falei no início, como eu sou o coach de carreira, coach de vida também, é muito importante no coach, nos processos de coach, desenvolver planos. Então, quando a gente planeja, quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca um objetivo que a gente quer alcançar, fica muito mais fácil de atingir. Então, os sonhadores faltam esse planejamento, claro. Os superficiais. Superficiais são aqueles que estão engajados em atividades, mas prestam pouca atenção no significado dessa ação, além do presente. Né? Pulam frequentemente de uma atividade a outra, sem demonstrar coerência na escolha. E interesse sem base numa identidade pessoal duradoura. Aqui, além de eu não saber o que eu quero, muitas vezes eu quero, e principalmente sendo no Brasil, eu preciso trabalhar. Né? Então, hoje eu sou um atendente de loja, eu vendo, sei lá, calçados, amanhã eu vou trabalhar num shopping, depois de amanhã eu trabalho num mecânico, depois vou ser servente de pedreiro, enfim, quem me paga melhor, eu vou trabalhando sem me importar em prestar atenção se algum daquelas atividades me dão uma carreira. Né? Então, isso é importante também pensar. Então, é aquela pessoa que começa porque às vezes precisa mesmo trabalhar, mas que, como o objetivo é ganhar o dinheiro, e é claro que isso é nobre, não é uma crítica, claro que todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos ganhar dinheiro, precisamos pagar as nossas contas, mas a preocupação é especificamente sobre ganhar dinheiro e ter um emprego e não desenvolver aptidão para alguma carreira. E, finalmente, nós temos aqueles que realmente têm propósito de vida. Encontram significado, né? Encontram algo significativo a que querem se dedicar, né? Que é bem a vocação. Mais para frente, eu vou falar das profissões do futuro. Algumas delas falam justamente sobre essa questão de propósito. Sustentam esse interesse por um período de tempo. Então, assim, eu penso isso, eu tenho hoje 20 anos, mas desde os 10 anos, eu tenho 22, desde os 12, enfim, eu tenho durante muito tempo a clareza, a certeza de que aquele é o meu interesse, de que aquele é a carreira que eu escolhi para mim. Tá? E aí, eu vou pular ali para o último, dão passos para a realização das suas ambições. Então, assim, eu tenho clareza e tal, mas dou passo. Então, é diferente do sonhador, no sentido de que o sonhador sonha, quer, mas não faz nada. O que tem propósito, ele já está dando um passo. Ele está estudando, ele está fazendo um bico direcionado para o que ele quer, ele está fazendo um trabalhinho aqui e ali, ele está anunciando na internet, enfim, ele está fazendo coisas que vão levá-lo para onde é o propósito de vida dele. E ali tem noção do significado e clara noção do que querem realizar. Talvez para essa geração, para algumas pessoas parece difícil, mas muitas pessoas já têm um propósito muito claro, muito jovem. É sempre bom lembrar também que hoje a nossa expectativa de vida é mais alta, é grande a questão, para quem está no Brasil, a gente se aposenta mais tarde também, se é que essa geração vai pensar em aposentadoria, porque possivelmente eles têm seus propósitos e as ideias serão diferentes,
mas hoje a gente trabalha mais tempo. Então, o propósito de vida pode mudar. É importante lembrar disso. Então, para quem aqui tem mais idade, para quem é pai, está junto com o filho, ouvindo a palestra, enfim, o propósito, a nossa carreira pode mudar. Hoje ela é bem propensa a isso, né? Hoje a gente tem a juventude, a gente tem ali a média idade, a terceira idade, e mesmo depois da terceira idade aposentado, eu ainda posso trabalhar pelo meu propósito. Bom, então é isso. Então nós temos esses 4 quadros e cada um aí vai identificar mais ou menos onde está. Se você está no desengajado, se você está no sonhador, se você está no superficial ou naquele que tem propósito de vida, né? Identificado isso é importante para o próximo passo, porque, como eu falei, e como o Shine disse ali, na hora que eu trouxe a citação dele, que é importante que a gente conheça a si mesmo. É importante que nos conheçamos, ok? E o que eu faço? O que eu faço agora? No meio de tanta coisa acontecendo na minha cabeça, intimamente, tantas pessoas também disputando, às vezes, o mesmo trabalho, o que eu faço? Crio uma grande carreira e a sua marca pessoal. Porque é muito importante lembrar que, sim, cada um de nós é um ser único e diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, todos nós temos perfis diferentes, todos nós temos afinidades diferentes, todos nós temos gostos diferentes, né? Enfim, todos são diferentes. Cada um tem um mundo particular, cada um tem a sua própria marca, né? Então, cada um aqui sabe a marca que tem, cada um sabe a marca que quer deixar. Isso é importante lembrar. Crie uma grande carreira. Então, como eu já venho dizendo, conheça seus pontos fortes. Tem que ter autoconhecimento. E autoconhecimento não é fácil. Eu confesso que quando eu faço uma gestão, uma sessão de coaching, por exemplo, um processo de coaching, desculpa, a gente normalmente trabalha com 10 sessões. E normalmente quando eu apresento a sessão de autoconhecimento, a quantidade de sessões que eu vou fazer de autoconhecimento, eu falo, ó, 2, no pior dos mundos, 3 sessões para autoconhecimento. E eu já cheguei a demorar 6 sessões de autoconhecimento, porque não é fácil. A gente tende a olhar para o espelho, tende a olhar para nós mesmos com olhos, muitas vezes ela está desvirtuada, né? A imagem que eu vejo no espelho, ela não é nítida, não é exatamente aquela que é a verdadeira. Então, no autoconhecimento, eu volto lá para o que eu já disse. Lembre o que o seu pai fala, o que sua mãe fala, o que seu namorado ou namorada fala. Pense no com quem você convive, seus amigos falam. É importante, porque muitas vezes as pessoas conhecem mais da gente do que a gente mesmo, porque a gente tende a olhar para o espelho e se achar sempre mais bonito do que a gente realmente é. Ou sempre mais magro. E, às vezes, é importante que o outro diga como é que a gente realmente é. Então, sempre que eu faço um processo de autoconhecimento, eu pergunto, qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? O que a sua esposa fala? O que seu amigo fala? Namorada, pai, mãe, gestor, colega? É importante que o outro, né, talvez tenha uma visão ou uma forma de enxergar diferente da nossa. E, possivelmente, mais acertada. Então, de novo, você traz uma combinação única e irreproduzível de talento, paixão e consciência, que são indispensáveis para o mundo do trabalho. Então, a boa notícia que eu tenho para você é único e, de alguma forma, você é indispensável para o mercado e para o mundo do trabalho. Basta identificar, se você tiver autoconhecimento, com certeza você vai se encontrar. Defina seu propósito de vida. Planeje. Eu já falei ali atrás, planeje. Isso é importante. Sabe aquele negócio de 31 de dezembro? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou mudar de emprego. Planejar é mais do que só falar no dia 31 e dar 7 pulinhos na onda, enfim, vestir branco, essas coisas. É escrever no papel. É colocar ali, olha, eu vou emagrecer ou eu vou arrumar um emprego, em janeiro eu vou estar assim, eu vou distribuir currículo, eu vou emagrecer em janeiro 2 quilos, em fevereiro eu já vou estar fazendo entrevista, ou eu vou emagrecer mais 1 quilo, enfim. Você tem que escrever e tem que acompanhar. Isso é o planejamento. Então, qual é o seu propósito de vida?
Onde você quer chegar? Qual é a carreira da sua vida? Né? O que te dá prazer? Defina e coloque no papel. Planeje. Tá? Planeje. O mundo dos negócios está cheio de oportunidades e desafios fascinantes. Você encontrará a causa que mais importa para você. E, de novo, eu vou, mais uma vez, afirmar para vocês que essa é uma geração que tem muito essa questão de propósito e causa. Então, descubra qual é a sua e faça valer. Né? Como eu disse lá atrás, o Baby Boomers tinha a questão de estabilidade. Essa geração tem muito pouca estabilidade, porque elas procuram propósito. Se a empresa onde essa geração estiver trabalhando não estiver de acordo com os valores dela, não estiver de acordo com o propósito dela, muito possivelmente ela deixará a empresa. Então, tenha claro qual é o seu propósito para que você não embarque numa canoa furada. Construa uma rede de relacionamento, e aqui é relacionamento de verdade, não é 5.000 amigos no Facebook. Não são 3.200 no Instagram. Né? Não é... Eu sou mais velho, eu esqueci agora o site de namoro, mas não é não sei quantos seguidores lá no site de namoro que eu não lembro o nome. Se alguém quiser falar, pode falar. Tinder, lembrei. Tinder. Não são 200 seguidores no Tinder, tá? Aqui a gente está falando de network, relacionamento real, verdadeiro. Então, sim, nesse momento, você vai precisar que seu pai indique, e eu sou de RH também, além de coaching, grande parte dos empregos a gente consegue com indicação. Então, network é importante. Então, se você está começando na carreira, se você já tem emprego, quando sair de uma empresa, saia com as portas abertas. Networking é importante. Networking bom, na grande maioria do tempo, na grande maioria do percentual, vai te recolocar, vai te conseguir um outro emprego. Então, networking é importante. Então, nesse momento, o meu pai conhece alguém lá da empresa. Meu pai, sei lá, meu amigo, o pai dele é não sei o quê. Meu amigo já trabalha em tal empresa. É importante. Ele vai te indicar. Primeiro que ele só vai te indicar se ele confia em você. Então, isso também já é um termômetro. Então, construa sua rede de relacionamento e que ela seja sólida, não seja, como eu já falei, só de amizades no Facebook ou no Instagram, tá? Precisamos de mais tempo de convívio. Você construirá uma rede de pessoas que podem ajudá-lo em sua carreira e a quem você também poderá ajudar. Olha que legal. Eu não só sou ajudado no começo de carreira ou em qualquer momento da minha carreira, como eu também posso ajudar. Eu também posso indicar o meu amigo. Então, a gente está formando uma grande rede. E isso é importante. Crie um network. E eu vou repetir. Network é relacionamento real. É mundo real. Importante. Espero que vocês estejam acompanhando. Espero que esteja bem aí, não esteja tão rápido. E, finalmente, a marca pessoal. Quem é a marca pessoal? Quem é Fernando Pedroso? Quem é João, Maria, José? Quem é? Né? Então, eu tenho que ter a marca. Eu tenho que ter uma série de coisas importantes. Eu tenho que... Como é que eu começo a fazer? Como é que eu começo a publicar? A gente vai falar de primeiro emprego, eu vou dar umas dicas de currículo, mas quais são meus pontos fortes? E que eu preciso destacar? O que as pessoas veem? O que eu preciso reforçar no meu networking, na entrevista, enfim. Quais são os valores? Valores é uma coisa importante, muito importante. Valores são importantes para as nossas vidas. Qual é o seu valor? Ética, família, felicidade, enfim, responsabilidade, integridade. Tem uma série de valores que, né, não vou ficar falando aqui, mas quais são seus valores? Esse você não troca por nada. Então, esse é a sua marca. Então, quando olham para você, tem que falar, esse cara é ético. Esse cara não vai aceitar fazer uma coisa errada, porque o valor dele é ético. Não, esse cara não vai fazer nada que prejudique a família, porque o valor dele é família. Enfim, aí cada um vê quais são os seus valores. Né? Qual é o seu valor? Identifique. Imagem é importante, gente. Claro que a gente tem coisas... hoje a gente tem atividades e diferentes. Hoje, diferente do Baby Boomer, ou até mesmo na geração X,
hoje você trabalha de bermuda, depende do lugar, você leva uma camiseta, hoje você tem, né, uma série de coisas que não permitiam. Mas entenda qual é o negócio para que a sua imagem impacta. Não dá para você chegar, ter uma imagem, às vezes, chegar de bermuda numa empresa financeira, porque não vai passar credibilidade. Então, não, isso aqui que eu estou dizendo não é preconceito de RH, por favor. Isso é preconceito, às vezes, do cliente. O cliente, muitas vezes, ele não quer. Se você está numa loja de roupas, você tem que se vestir como as pessoas que vão comprar roupa. Se você está trabalhando no serviço público, você vai se vestir como as pessoas que vão lá. Se você está no ramo financeiro, você vai, ainda hoje, muitas vezes, a gravata já está sendo abolida, mas muitas vezes você tem que usar um social. Então, é muito importante. Qual é a imagem que o meu propósito me leva? Né? Então, eu tenho que ter bem claro. Se eu vou ser um político, eu vou usar as cores do meu partido, eu vou usar as bandeiras do meu partido, eu vou, sei lá. Né? Enfim, se eu vou para... Cada um tem a sua carreira, sabe do que eu estou falando. Né? Se eu sou um médico, eu também tenho que passar uma imagem de seriedade. Né? Para fazer uma... Se a minha opção é ser médico, normalmente não posso ser informal demais, porque talvez eu não passe credibilidade para o cliente. Lembre que a credibilidade não é para a pessoa do RH, é para o cliente. Tá? Qual é o seu diferencial? Qual é a qualidade do que você entrega? Conhecimento técnico é importante. Se eu vou trabalhar com mecânica, eu tenho que ter um conhecimento técnico grande. Se eu vou trabalhar com medicina, eu tenho que ter especialidade, alguma especialidade. Se eu vou ser veterinário, eu tenho que ter uma especialidade. Não dá para ser veterinário sem ter o conhecimento técnico, simplesmente porque eu gosto de cachorro. Então, é importante. Conhecimento técnico você também tem que buscar. Resiliência. Para quem não sabe o que é resiliência é toda vez que eu tenho uma crise, toda vez que eu tenho um estresse, alguma coisa, é o tempo que eu recebo aquilo. O bom exemplo, eu não estou com um copo de plástico aqui, eu estou com a minha garrafinha de água, mas é mais, e a garrafa está cheia, não vai adiantar. Mas é aquele momento em que a resiliência é quando eu forço isso e ele fica amassa, o quanto tempo volta a ficar normal. Então, resiliência nada mais é do que, num momento de estresse, quanto tempo eu levo para voltar para o meu normal. Então, quanto maior a minha resiliência, mais rápido eu volto para o meu normal. E muitas vezes a gente não pode, num dia a dia de trabalho, ficar muito tempo sob estresse, muito tempo remoendo aquelas questões. Então, a gente vai ter que crescer em resiliência. E cases de sucesso. O que você já fez de bom? Tenho certeza que com 15 anos, com 16 anos, com 25 anos, você já fez coisas legais. Quais são seus cases de sucesso? Esse vai ser a sua marca. Esse vai ser importante. Ok? Aqui uma frase do Cortella: emprego é fonte de renda, enquanto trabalho é fonte de vida. Então, quando eu trabalho, se eu trabalho só para ganhar dinheiro, muito possivelmente, para quem já viu vários memes, aí coisa aquele looping, né? Na sexta-feira, na segunda você começa a subir de bicicleta, na terça, quarta, e chega na sexta você começa a descer, aí volta. Se você ficar só nesse looping, você está num emprego, porque você tem uma renda, tem um salário, mas você vive pelos fins de semana. Quem realmente tem um trabalho, quem tem propósito, é fonte de vida. Eu amo fazer o que eu faço. Eu gosto. Eu posso ter problemas, é claro, mas eu gosto do que eu faço. Né? Então, isso é importante. E aí a gente vai falar do mercado atual. Então, né, e aqui tem a referência, depois eu vou deixar para vocês todas as referências de livros que eu normalmente uso. Como bom nerd que eu sou, eu vou deixar a referência dos livros para quem se interessar mais e buscar mais informação. O livro Profissões do Futuro, do Sidney Oliveira, ele fala de carreiras que estão acontecendo. E a exemplo do que eu já falei lá atrás, as coisas mudam rápido, as carreiras também têm mudado. Mas algumas carreiras, como essas aqui, que já conhecemos, continuarão, perdurarão. Né? A administração, essa é uma carreira que, se você tiver esse interesse, ela é muito importante, porque sempre haverão empresas para administrar. Ou sempre haverá o seu próprio negócio para você administrar, lembre disso. Você pode ser um empreendedor. E sendo um empreendedor, você vai administrar o seu negócio. Você vai ter que fazer marketing, principalmente se você for pequeno. E no começo você será. Você vai ter que fazer marketing. Você vai ter que fazer contato com o cliente. Você vai ter que vender. Você vai ter que fazer contas a pagar. Você vai ter que fazer financeiro, RH. Você vai ter que fazer uma série de coisas.
Então, a administração sempre permanecerá. É importante lembrar que é uma área que é bem abrangente e que sempre terá muita aceitação. Direito também, e principalmente porque, nesse momento, a gente tem direito criminal, a gente tem direito penal, a gente tem direito trabalhista, e uma série de outros direitos, mas alguns novos, né, tem tributário e tal, mas alguns novos começam a surgir. Né? Você tem o direito ambiental, você tem o direito dos negócios internacionais, cada vez mais a gente faz negócios com o mundo inteiro. Você tem o direito digital. Para quem não sabe, não é de RH ou não acompanha o noticiário, a gente recentemente entrou na LGPD. LGPD, nada mais é do que uma lei de proteção de dados pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados, desculpa. E nós temos que ter advogados específicos para isso, porque se vazam informações, etc., é uma área bem complexa nesse momento. Engenharia também continua sendo sempre, né? Engenharia, direitos, medicina são as três grandes profissões, continuam sendo. E a medicina também tem, a engenharia também tem suas mudanças, além do que a gente já conhece, de engenharia civil, materiais, telecomunicações, a gente vê crescendo a engenharia ambiental também, engenharia de energia ganhando muito peso, engenharia digital, né? Engenharia de óleo e gás. Eu mesmo já trabalhei numa empresa de óleo e gás. Ela tem crescido bastante. E medicina, idem. Medicina mais do que nunca, né? E eu vou falar no próximo slide sobre uma profissão específica, mas a medicina, hoje em dia, a medicina é muito boa, a perspectiva de vida é maior, consequentemente, a medicina é importantíssima. E nós temos a medicina além do que a gente conhece, de endócrino, etc. A gente tem a biomedicina, que é uma coisa bastante grande. A nanomedicina, né? A nanomedicina, que é algo que também tem surgido com bastante força no mercado. E aí, quais são as carreiras do futuro? E aí, eu estou citando algumas ainda do livro do Sidney Oliveira. Os próximos 3 slides são baseados no livro dele. A agroecologia. A agroecologia é aquela que e eu falei muito de propósito, lembra que sustentabilidade é uma coisa muito em voga nessas gerações. Então, a agroecologia nada mais é do que ter uma agricultura sustentável. Então, como é que eu faço para não atingir ou para não acabar com o solo? Como é que eu faço para sustentar bilhões de pessoas que a agricultura ou que os produtos, que as frutas, legumes, venham ou tenham um ciclo mais rápido? E mais do que tudo, uma coisa que eu sempre cito para as pessoas é que a gente também tem a questão da agricultura, a gente fala na questão Hoje a gente tem muitas empresas familiares, aliás, muitas fazendas e agriculturas familiares, e os pais estão envelhecendo, os pais morrerão, e muitos dos filhos não querem assumir. Muitos dos filhos querem ir para a cidade e trabalhar com outras coisas. Então, vai precisar de alguém para cuidar dos negócios da família. Vai precisar de alguém que não entenda só de plantar, mas que entenda da máquina que colhe, da máquina que planta, né? Enfim. Gerontólogo, que é exatamente a medicina que cuida dos velhinhos. Então, com a perspectiva de vida maior, se você gosta de cuidar dos velhinhos, é uma profissão que tem um grande futuro pela frente. Afinal, nós estamos envelhecendo. E estamos vivendo mais, graças a Deus. Então, é uma profissão de futuro. Analista de SEO, que eu não sei exatamente como é que fala, mas é desempenho de páginas de um site. Vamos falar SEO mesmo, né? Porque SEO é outra coisa, SEO ou analista de SEO, que é o desempenho da página de um site. Então, como é que eu trabalho no site de uma empresa em que, quando alguém digitar alguma coisa no Google, a minha empresa vai aparecer primeiro? Afinal de contas, isso é importante. Como é que eu trabalho uma página de site para que ela fique bonita, para que ela seja amigável, como diz, ou seja,
cada vez é mais simples, cada vez eu tenho que dar menos toques, tenho que pensar menos, eu tenho que ver ali, tem que ser bem claro do que eu preciso. Então, trabalhar com internet é óbvio, é uma coisa que, para o futuro, quando trabalhar com TI no geral, mas principalmente com internet, é uma coisa do futuro. É uma profissão que não vai mudar, possivelmente daqui a 10 anos ela vai ter um outro nome, mas ela vai crescer muito. Gestor de resíduos, como eu disse, essa geração é preocupada e a gente tem empresas que fazem celulares e fazem baterias e fazem isso aqui e não tem onde jogar fora. Não tem onde, enfim, descartar isso. Então, cada vez mais, os gestores de resíduos, o que eu faço com isso, como eu reaproveito, como é que é importante. E talvez aqui não só o gestor de resíduo, mas como é que eu faço, como é que eu planejo um produto em que o resíduo não agride o meio ambiente. Porque se nós temos uma geração sustentável, a gente está pensando no meio ambiente também. Consultor financeiro, por razões óbvias, o mercado, as coisas mudam muito rápido, e a finança também. Então, consultor financeiro, seja para trabalhar em empresas, seja para dar consultoria, também é importante nesse momento, onde a gente sabe que tem crises, etc., e o próprio pandemia, a própria Covid, mostrou isso. Para a gente, que as crises acontecem, a gente tem que aprender a mexer melhor com o dinheiro. E isso é uma das críticas que muitos especialistas, e minha também, que quando a gente vai para a escola, a gente aprende uma série de coisas, mas a gente não aprende a mexer com dinheiro. Quem ensina a gente a mexer com dinheiro, normalmente, nossos pais. Se os nossos pais não trabalham bem com dinheiro, a gente muito dificilmente trabalharemos bem. Então, é muito importante. Então, finança é uma coisa que a gente tinha que aprender na escola, a gente não aprende, então, o consultor financeiro é importantíssimo. Mobile marketing. Nada mais eu já falei. Então, Facebook está no celular, Instagram está no celular, tudo está nos celulares, streaming estão nos celulares, redes sociais, enfim, tudo está no celular. Joguinhos no celular. Como é que eu faço marketing para chamar a atenção desse pessoal? Então, se você trabalhar bem isso, se você saber trabalhar isso, chamar a atenção desse público, todo mundo tem um celular, né? Então, aliás, muitas pessoas têm mais do que um celular. Então, isso significa que o marketing aqui é marketing, mas é um marketing mais específico mobile, né? Então, é um marketing mais direcionado. Medialogia, que meio que segue aí, mas aí é trabalhar em mídia, então meio que segue lá a questão do mobile marketing e também lá do analista de SEO. O Medialogia vai trabalhar com mídias. Eu preciso vender. Hoje, então a gente não falou isso ainda, mas a internet proporciona uma coisa incrível. Como eu falei lá, antes da primeira revolução, eu falei no início, nós fazíamos as coisas manuais, éramos artesãos, e eu vendia para o meu vizinho, ou eu trocava o que eu fazia por uma galinha, porque ele não tinha dinheiro, mas ele tinha uma galinha que eu podia comer, ou alguma coisa de agricultura. E hoje eu vendo para o estado inteiro. Hoje eu vendo para o Brasil inteiro. Hoje eu vendo para o mundo inteiro. Então, todas essas questões de mídia, de internet, de sites e de mobile marketing, importantíssimo, porque hoje eu estou em Lins, interior de São Paulo, para quem não sabe, eu posso vender para o mundo inteiro. Eu não preciso estar numa grande capital, eu não preciso estar onde o movimento é grande. Eu vendo de qualquer lugar, até de um sítio longe, né? Desde que eu tenha internet, eu vendo. Então, medialogia, todo mundo vai precisar para fazer bem feito. Ecorrelações, então, esse principalmente quando você trabalha numa área institucional da empresa ou no meio político, ecorrelações são importantes. Eu não preciso dizer, porque os jornais todos dizem, queimadas, essas coisas todas estão destruindo tudo e cada vez mais ecologia passa a ser um tema importante. Então, a minha empresa tem que fazer alguma coisa que não agrida a ecologia, porque daqui a pouco eu não vou comprar de uma empresa que agride o meio ambiente, porque ela está me matando, ou ela vai matar meus filhos ou meus netos. Então, quanto mais a gente tiver essa questão de ecorrelação, de entender as importâncias das coisas que transitam aí, e eu faço isso, a minha empresa, meio público, governo e tal, isso é importante. Especialista em epidemias e desastres naturais, é muito interessante, porque o livro, que inclusive está aqui na minha mão, ele é de 2011, se não me engano, de 2013.
E ele já falava disso, e a gente acabou de passar pela especialista em epidemia. Então, biologia, essas coisas todas são muito importantes. E eu sinto muito em informar para quem ainda não sabe, mas as epidemias vão acontecer cada vez mais. Desastres naturais também, porque estamos mexendo no tempo, desastres naturais acontecem mais rápido. Estamos, e aqui não é uma campanha ecológica, por favor, embora, né, seja importante, mas sempre que eu destruo a Amazônia, possivelmente alguma nova vírus pode aparecer. Então, consequentemente, epidemias e desastres naturais, enquanto eu não cuido ali do item anterior, que são as questões ecológicas, podem surgir mais. Então, biologia e algumas outras aí, cursos serão importantes. E especialista em inteligência artificial não preciso dizer, porque hoje você já fala com um robô e às vezes nem sabe. Você liga para algum lugar, o robô faz uma pergunta, você acha que é uma pessoa, mas é uma ligação pré-gravada, e ele entende o que você fala e ele te direciona, possivelmente, para outro robô. E aí esse outro robô vai te dar já a inteligência artificial, como é que eu posso dizer? As mesmas perguntas geram as mesmas respostas, consequentemente, a inteligência artificial não precisa a empresa não precisa de uma pessoa para falar, a inteligência artificial já vai dar a resposta que é a resposta básica. É o mesmo princípio da hora que eu abro o meu celular e ele já fala que eu tenho que assistir o filme não sei o que na Netflix, porque é o tipo de filme que eu gosto de assistir. Ou eu preciso ler o livro, ou eu preciso comprar tal coisa. É mais ou menos isso. Então, ele vai ele vai consultando tudo aquilo que você vai usando e, por analogia, na verdade, agora a palavra me sumiu, mas por algoritmos, ele vai descobrir o que você quer ou qual é a melhor resposta para você. Então, especialista em inteligência artificial é importante. Ou seja, do que a gente falou, quais são as características comuns? Aproximação com a tecnologia. Nós temos que ser tecnológicos. Mesmo que eu não seja de TI, a minha área vai precisar de tecnologia. Né? Valorização das soft skills, que são as competências, né? E a inteligência emocional, cada vez mais, proatividade, liderança, adaptabilidade. Eu posso dizer para vocês que ano que vem, em agosto, você não será a mesma pessoa que você é hoje. As suas demandas no trabalho, ou na sua empresa, ou no seu negócio, não serão as mesmas demandas, porque a gente muda e a gente precisa se adaptar. Trabalho em equipe, porque a gente precisa deixar de ser individualista e eu vou ter que começar a trabalhar mais em equipe nas empresas. Se o meu negócio é um negócio de um homem só, né, é claro que eu vou precisar do correio, ou eu vou precisar de uma internet, vou precisar de algumas coisas, mas aí minimiza um pouco, mas o trabalho em equipe em empresas continua sendo importante, porque os resultados são em equipe, são em grupo. E foco na experiência do cliente. O que o meu cliente quer. Não adianta eu ter um produto maravilhoso, mas o meu cliente não quer. Então, assim, é importante cada vez mais, quem puder, quem quiser, comece a estudar sobre gestão ágil. Isso é importante. Né? As empresas de TI começaram, a gestão ágil é importante. Então, o que é a gestão ágil? Eu faço um produto, eu não espero ele terminar, não espero ele estar do jeito que eu imaginei. Eu já coloco ele no mercado, os próprios clientes, isso em tecnologia acontece muito. Eu lanço, por exemplo, um app, ele não está bem feito, mas aí os clientes já começam a falar, não funciona bem, não está legal, tal, e eu vou desenvolvendo. Aí daqui a um ano eu tenho talvez aquilo que eu imaginei, mas os meus clientes já participaram e eles vão ficar felizes por entender que eu me preocupei com eles e fiz o que eles queriam. Então, a experiência do cliente é importante. Né? Se você trabalha direto, se o seu negócio é direto, se você não está numa empresa, se o seu negócio é direto, se você trabalha num serviço como... Você tem uma loja que vende alguma coisa, se você presta algum serviço de manutenção, se você faz mecânica, a experiência do cliente é importante. Muitas vezes ele vai fazer o boca a boca. Né? Então, a experiência do que ele precisa, passe a ouvir. Isso é uma das coisas mais importantes. O cara chega na sua loja, você acha que você já sabe o que ele quer, e você não sabe. Você não escuta ele, você já vai deduzindo que o melhor tênis para ele é aquele, mas ele tem, além de correr, ele tem um problema no calcanhar, ele tem, sei lá, joanete, tem não sei o quê, então você precisa escutar. Mas você já indica o tênis que é o mais caro, que você vai ganhar mais comissão. Então, o cliente é importante, porque se você vender talvez um tênis, no exemplo que eu estou dando, mais barato para ele hoje,
ele vai confiar em você, porque aquele for o melhor tênis para ele, ele só vai comprar com você ou só vai comprar o seu negócio. Então, foco na experiência do cliente. Não venda só pensando que hoje eu estou vendendo 10 mil e isso é bom. É melhor vender 1.000, mas vender o resto da minha vida 1.000 todo mês do que 10 mil hoje e nunca mais. Então, isso é importante. O cliente é importante. Ok? E qual o papel dos pais? Eu não sei se tem pais aqui, eu acredito que tem alguns. Dito tudo isso, sei que é muita informação, mas pais, né? Ou futuros pais, ou filhos, falem para os seus pais. Perceba qual é a aspiração e motive o seu filho. Motive para aquilo que ele quer. Lembre que as profissões estão mudando. Lembre que eu, sei lá, não fui... Eu queria ser advogado e eu fui frustrado. E aí eu quero que meu filho seja advogado. Ou o contrário, eu sou um bom advogado e quero também que meu filho seja advogado. Mas ele não tem a menor habilidade para ser advogado. Entre outras coisas, você vai perder dinheiro, você vai pagar uma faculdade para ele. E, inclusive, no que diz respeito a advogado, eu já atendi uma pessoa com 27 anos, uma advogada, que não sabia se queria ser advogada. E ela era bem sucedida. Estava num bom emprego, mas não era o que ela queria. Ela estudou 5 anos e não era o que ela queria. Então, qual é realmente a aspiração? Como pai, incentive, motive, ajude a achar o melhor caminho. Seja receptivo e apoie. Ah, eu quero ser, sei lá, jogador de futebol. A não ser que ele seja bem ruim mesmo nesse caso, e você perceba. Né? Mas incentive, seja receptivo, é o sonho dele, é a habilidade que ele tem. Apresente potenciais mentores. Eu vou falar na frente ainda, porque embora eu estou falando dos pais, eu ainda não terminei, a gente ainda vai falar de primeiro emprego. É importante você ter um mentor. E no caso aqui, os pais, se você conhece alguém, poxa, seu filho falou, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, quero ser de RH. Tá? Se seu filho quer ser de RH, me apresente. Apresente alguém que é um bom advogado. Apresente alguém que é bom médico. Para que ele entenda um pouco mais, para que ele tenha um exemplo. Para que ele consiga entender mais. Porque, às vezes, eu quero ser um médico. Médico salva vidas. Né? Mas o que realmente é o médico? Qual é a especialidade? O médico também tem os seus momentos ruins. Ele salva vidas, mas às vezes ele vê uma vida se perdendo. Então, será que o seu filho é preparado para isso? Então, conhecer um pouco, conversar com outro, com um mentor, com alguém que é da área, é importante. Converse sobre as suas próprias experiências, os propósitos que significa trabalho. Meu amigo, se você está aqui, todo dia você chega do trabalho, dizendo que seu trabalho é ruim, que você não aguenta mais ser o chefe, que você não aguenta mais trabalhar, possivelmente seu filho não deve ter uma relação muito boa com o trabalho. Porque você só reclama. Consequentemente, o trabalho deve ser um saco. Então, toma muito cuidado com o que você passa. Chama ele, conversa. Quais são as suas experiências? Trabalhar tem seus dias bons e ruins. E isso você pode falar, mas fale das coisas boas, aquilo que tem sido bom. O que é seu propósito também. Transmita as suas experiências. Qual o significado que o trabalho tem para você e que é importante você passar para ele. Transmita a sabedoria sobre o lado prático da vida. Então, a vida, às vezes, derruba a gente. Então, mostre para eles que no lado prático, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, mas que, como pai, você está do lado dele. Isso é importante. Tem uma postura otimista, sempre otimismo. Isso é uma coisa não é autoajuda, mas é a lei da atração. Né? Se eu penso de forma otimista, e eu encaro, isso também é inteligência emocional, eu encaro a vida diferente. O mesmo problema para uma pessoa otimista e para uma pessoa negativa é diferente. Porque eu costumo dizer que quando eu tenho um problema, eu tenho uma oportunidade. Né? E quem trabalha comigo, não sei se tem alguém que trabalha comigo, já deve ter ouvido isso. Então, aconteceu tal coisa. Pode ser uma oportunidade. É ruim no momento, claro, mas pode ser uma oportunidade para mudar, para fazer diferente. Então, tenha sempre uma postura otimista. Encoraje uma atitude empreendedora, quando for o caso. Né? Tem muitos pais, principalmente das gerações antigas, que ainda acham que você tem que entrar numa empresa e trabalhar lá há 30 anos. Você ainda tem o mesmo pensamento. Mas se ele quer trabalhar por conta, encoraje. Né? E encoraje, ajude. Aponte onde ele pode estudar, aponte o que ele pode fazer. Né? É muito importante os pais estarem do lado dos filhos. Ok? Antes de entrar em primeiro emprego,
eu estou vendo que tem 15 participantes. Se eu não fizer nada errado, o que pode acontecer? E aí a gente vai falar de primeiro emprego, gente. Eu vou vir, não sei para onde. Eu não sei para onde. Eu queria mostrar a cara de todo mundo. Mas eu sou geração X, estou com dificuldade. Então, acho melhor eu seguir. Acho que se eu apertar aqui... Não. Vocês continuam vendo, né? Gente. Acontece. A geração X tem alguns problemas. Acho que é isso, né? Vamos ver. Não, não é. Agora eu acho que eu fiz certo. É isso, né? Gente, por favor, antes de eu continuar com o primeiro emprego, todo mundo poderia aparecer aí, colocar, só para a gente tirar uma fotinho. Vou pedir aí para o Guilherme, que é da equipe aí. Eu espero que vocês estejam gostando. Né? Não sei nem se está aparecendo todo mundo, acredito que sim. Quem não apareceu, ainda quer aparecer. Igor, Guilherme, Letícia, Luísa, Patrícia, Paulo, Débora, Amanda. A gente vai fazer um print screen. Boa parte de vocês eu conheço, fico contente em vê-los aqui, muito obrigado. Né? Os mais tímidos aí que não estão aparecendo. Eu vou dar um print aqui, vamos ver se vai dar certo. É sempre uma expectativa para a geração X. Aí, o Paulo é um cara, o Paulo apareceu aí, é uma pessoa que me ajuda muito nessa questão de internet, às vezes. Então, mas olha lá, estou dando print screen aqui, hein? Acho que deu certo. Guilherme, você me ajuda aí? Deu um print? Só faz assim? Beleza. Então, vou voltar. Se Deus quiser, eu consigo voltar. Aqui. Obrigado pela foto, gente. Vamos lá agora. Voltar, então, no primeiro emprego. E eu prometo que em 10 minutos a gente vai encerrar. Primeiro emprego para quem está procurando o que é importante. Hoje a gente tem alguns programas, Jovem Aprendiz, Estágio e Trainee. Claro que quando eu falo de estágio e trainee, eu já estou falando de pessoas que já identificaram suas habilidades, já identificaram suas carreiras. Mas o Jovem Aprendiz, principalmente para os mais novos, é um campo, é uma forma de entrar. E quando você entrar, busque um mentor. Acho que isso é importante, para você entender aquilo que você quer, tá? Eu não tenho emprego, não tenho experiência, Fernando. O que acontece? O que o recrutador vai ver? Ele sabe que você não tem experiência. Ele vai ver quais são as atividades que você já executou. Então, lembra que eu falei? É importante lá na sua igreja, é importante no grupo de teatro, é importante voluntariado, tá? Se você já fez, coloque a informação. É importante. E na hora da entrevista também cite, olha, eu liderei, eu fiz isso, eu faço semanalmente, dou sopa lá nas pessoas, enfim. Isso é importante, isso fala muito de você. Cursos extracurriculares. Né? Então, tem cursos, coloque lá. É de informática, é um curso feito em outra instituição, mesmo um curso gratuito, é uma palestra, é um workshop, coloca. Né? E ele vai ver se você tem iniciativa e capacidade para aprender, porque ele vai identificar que você não tem experiência. Mas ele quer identificar o recrutador, o cara de recrutamento e seleção, quer identificar se você tem capacidade e iniciativa para aprender. Então, demonstre que você tem essa iniciativa. Eu como empresa, eu como recrutamento e seleção, quero que você entre e aprenda. Eu quero te desenvolver. Então, para isso, eu preciso que você tenha iniciativa e queira aprender. E quais são as dicas? Crie um network saudável, que eu já falei. Invista em autoconhecimento. Né? Seja através de leituras. Vai na biblioteca, não tenho dinheiro, vai na biblioteca, pegue bons livros, pegue boas indicações. Eu mesmo vou deixar umas aqui para vocês. Prepare-se para as entrevistas de dinâmica de grupo. Então, como eu falei, tem que ter iniciativa, liderança e trabalho em equipe. Isso não significa que, na hora da dinâmica, tudo que o cara falar, você quer ser o primeiro a fazer. Não necessariamente, porque a gente vai perceber que você está forçando a barra também. Mas tem iniciativa e liderança quando você achar que você pode atuar dessa forma. Né? Não vá, o que eu quis dizer, não vá com um discurso pronto. Qual que é seu ponto negativo? Eu sou perfeccionista. Né? Fale a verdade. Nesse momento, principalmente
em todas as fases, tá? Em toda a carreira sua é importante falar a verdade, mas nesse momento eu preciso, como recrutador, identificar qual é seu defeito, seu ponto negativo, ou aquilo que você precisa melhorar, porque eu preciso desenvolver. Pesquise sobre a empresa também, entenda o que a empresa faz, né? Se vê se tem a ver com o seu valor, com aquilo que você... com o seu propósito. E tenha um mentor. Então, eu já falei isso, já falei ali atrás para o seu pai, indique um mentor para o seu filho. Já falei também, busque um mentor, busque alguém. Então, eu descobri que eu quero ser de RH, vou buscar alguém que é de RH, para entender o que alguém de RH faz, para ver se realmente tem a ver comigo. Ok? No currículo, então, informações essenciais, dados pessoais. Por favor, não esqueçam de colocar dados pessoais. Tá? Mais importante, inclusive, do que foto. Eu recebo muitos currículos com foto, mas tem algumas fotos que são bem mal feitas, gente. Tome cuidado com as fotos. É mais ou menos igual ao Facebook. Aliás, uma coisa importante que eu falei, não falei do recrutador, eu detesto falar isso, mas a verdade é que algumas empresas olham sim Facebook. Então, tome cuidado com as fotos de vocês enchendo a cara todo fim de semana. Ou pior, durante a semana. Tomem cuidado com boa parte das fotos também, isso é importante. Lembre que eu falei para vocês terem uma imagem, né? Então é importante vocês pensarem nisso. Mas aqui eu estou falando de dados pessoais. Dados pessoais, não esqueçam de nada. Tem que ter o telefone correto, tem que ter um dado correto, tem que ter um e-mail correto, porque eu preciso ligar para vocês. Eu preciso mandar um e-mail para vocês. Qual o objetivo profissional? Eu quero ser aprendiz, eu quero ser um auxiliar, eu tenho uma experiência, sei lá, uma pequena experiência, trabalhei lá no negócio do meu pai, eu era caixa, então eu aprendi a fazer conta de rápido, eu posso trabalhar no contas a pagar, posso ser caixa, eu vendia não sei o quê, não era CLT, mas eu vendia, eu sou bom vendedor, eu quero um auxiliar, eu quero começar na área de vendas, enfim. Qual que é o seu objetivo? Aquilo que você já identificou como característica sua. Qual a sua formação? É importante, né? Então, se eu já tenho ensino médio, se eu já tenho ensino técnico, se eu já estou na faculdade, se eu tenho inglês, se eu já fiz um ou outro curso profissionalizante, enfim, eu tenho que colocar tudo lá. Porque isso também diz muito de você, diz para que caminhos que você está indo, né? Isso é importante. Experiências, de novo, eu já, sei lá, trabalhei no teatro, ou fiz teatro, né? Não trabalhei, mas fiz teatro na escola, faço teatro na igreja, vendo coxinha em algum lugar, trabalhei como vendedor em alguma loja, qualquer experiência é válida. Fui garçom, né? Fiz freelance de fotografia, não sei, mas é importante que você diga quais são as suas experiências, ok? E referências, aqui eu coloquei um asterisco, porque acho que referência é importante, principalmente se for dentro... Então, eu estou procurando um emprego na empresa tal, eu tenho lá uma referência, alguém que trabalha lá na empresa, é importante colocar o nome dessa pessoa. Ou alguém que eu já tenha trabalhado e que realmente vai dar boas referências de mim, né? Por isso que eu já falei lá atrás, lembre-se, sempre que você sair de uma empresa, isso para a vida toda, saia com as portas abertas, né? Não apronte coisas ruins, porque o mercado é muito pequeno. A gente se encontra. Então, e eu te falei que network é importante. Então, se eu saio brigado com a empresa, se eu saio com algum problema, são pessoas que eu fechei a porta para voltar naquela empresa e para me indicar para algum outro emprego. Então, é importante que a gente seja muito profissional nesse sentido, tá? Então, referências, se eu tenho alguém na empresa que eu conheço, vou colocar como referência, ou alguém com quem eu trabalhei e que realmente possa dar boas referências. Legal? Esteja disposto a receber muitos não, se quiser receber um sim, né? Então, no exemplo aqui, não desanime com não, não todo mundo recebe durante a vida toda, mas sim, a hora que receber um sim, vibre com isso. Liga o GPS da felicidade e encontra o teu caminho. Acho que isso é importante, né? Qual é o teu caminho? Autoconhecimento é importante. Liga aí o seu GPS, já que é a geração do GPS, geração tecnológica, liga aí aonde vai a felicidade e segue. De vez em quando vai ter que dar uma saidinha, vai ter que fazer algum outro caminho, mas continua com o objetivo. Ok? Aqui, como eu falei, a bibliografia dos livros, principalmente aí que eu citei de alguma coisa ou outra, inclusive aí o que o jovem quer na vida, Profissões do Futuro, que eu citei, Shine e outras, né? Acho que se alguém puder dar um print aí, quiser interesse, pode dar um print. Acho que
é uma literatura que vale a pena, principalmente para quem está em momento de buscar a sua carreira, né? Eu vou pedir os últimos 5 minutos para vocês, aí eu vou abrir para perguntas, claro, quem quiser, né, não tiver perguntas, quiser sair, quem quiser, a gente fica aberto até as 9 horas para perguntas e respostas. Eu queria só falar com vocês sobre coaching de carreira, né? O coaching de carreira é um processo que ajuda a outras pessoas em fase inicial ou em transição de carreira e ajuda a enxergar com clareza o que realmente a pessoa deseja para o seu futuro profissional. O coaching, ele ajuda, ele desenvolve adaptabilidade, ou seja, eu falei para vocês que vocês precisam ter mundo, se adaptar às mudanças, facilita a construção de carreira com autonomia e propósito, leva à reflexão sobre si mesmo, explora quais são as suas possibilidades de desenvolvimento e ajuda a fazer o planejamento para preparar o jovem, para preparar você para o mercado de trabalho. Como é uma estrutura de coaching que eu tenho oferecido? Uma estrutura com 6 sessões. A primeira e a segunda de autoconhecimento, como eu disse para vocês, é o momento mais difícil, é o momento em que as pessoas, às vezes, demoram para se entender. Então, são 2 sessões. Uma de estudo de mercado de trabalho. Então, é um momento em que a gente vai falar de como é o mercado, a gente vai estudar junto, você vai procurar um mentor e etc. Né? Então, a gente vai definir se aquela mesmo é o seu propósito, se é a sua carreira. Definição de metas e objetivos, que é o projeto de vida, o propósito de vida. A quinta, desenvolver novos comportamentos, habilidades e competências, que aí você já está indo, se preparando e já está indo para buscar um emprego, para fazer entrevista. E a jornada de objetivos e plano de ação. Esse é um processo de coaching. Então, são 6 sessões, 6 semanas. Tá? E em cada uma das sessões eu deixo alguma coisinha, uma lição de casa, aí, um to-do, para que possa fazer, para a pessoa fazer. No autoconhecimento, além do autoconhecimento, eu tenho várias ferramentas de coaching, mas eu também tenho outras 2 que eu acho interessante lembrar, mostrar, que é o DISC, que é uma ferramenta que mostra quais são os 4 principais perfis que todos têm. E aqui é importante lembrar que essa ferramenta que eu trago, ela dá 30 páginas de resposta. Então, ela vai dizer quem é você, pontos positivos, pontos negativos, quais as possíveis profissões ou carreiras que o seu perfil se adequa, ou é o melhor. Além disso, eu também tenho o âncora de carreira, que é do Shine, que tem um livro lá, Identidade Profissional, que eu deixei como dica para vocês, que a gente tem 8 âncoras de carreira, que são essas aí. Então, também é um teste, onde a gente descobre se ele é mais técnico-funcional, ou seja, é um especialista, se ele tem uma atitude mais gerencial, ele pode ser um administrador, um gestor. Autonomia e independência, normalmente é um cara que vai trabalhar em empresas que dão liberdade para ele. Se é uma pessoa que precisa mais de segurança, ou seja, um emprego que é para toda a vida, ou alguma coisa assim. Para quem tem mais criatividade empreendedora, tem esse quesito de ser empreendedor. Dedicação a uma causa, são aquelas pessoas que normalmente vão trabalhar em ONGs, médicos, muitas vezes coaches, né? Porque tem uma dedicação a uma causa. Puro desafio, que é o cara que está sempre querendo mudar, sempre querendo realizar, etc. E estilo de vida, que é um cara que normalmente gosta de trabalhar bastante, mas também gosta de ter bastante qualidade de vida. Então, claro que eu falei de forma muito superficial aqui, mas também eu tenho uma resposta, né? Agora não lembro exatamente, mas umas 15 páginas de respostas desses testes em que identifica muito bem qual é o perfil de cada um, tá? Ou a âncora de carreira. E aqui eu vou te falar do investimento. O coach, a sessão de coach, normalmente eu cobro R$120. Então, o pacote de 6 sessões seria 720. O pacote de 6 sessões com âncora de carreira, 800. 6 sessões com o DISC, 900. E se fosse 6 sessões com o âncora e o DISC, 939. Para esse grupo restrito que está aqui comigo agora, se entrar em contato comigo até sexta, eu estou com o nome de cada um aqui, eu vou dar 30% de desconto se quiser fechar um pacote de coaching comigo, tá? Então, os valores ficariam 510, 6 sessões, 580 com 6 sessões com âncora, 6 sessões com DISC, 690 e 720, 6 sessões com âncora mais o DISC. Ou seja, 720 com esses dois sai só o preço das 6 sessões originais. Legal? Tudo isso em 2 vezes. Então, se você ficou interessado em entender, se você quer se conhecer melhor, se você quiser conversar um pouco mais comigo mesmo antes de contratar, entre em contato, eu acho que é bem legal.
Se você também falou, poxa, eu não quero fazer sessões, mas eu me interesso pelo disco ou pelo âncora, também me liga que a gente vê uma forma de fazer só o disco ou não, tá? Qual o valor do seu futuro é a grande pergunta, porque, afinal de contas, a gente, como eu falei lá, às vezes eu entro numa faculdade, é um custo para mim, que estou fazendo, ou para o meu pai, né, que vai pagar em um ano, depois de pagar um ano de faculdade, R$ 1.500, sei lá qual o valor da faculdade que cada um tem, ou seja, depois de gastar R$ 18.000, eu descubro que eu não tenho aptidão, não tenho habilidade para aquilo. Então, talvez, né, alguém vai falar, pô, 720 parece muito, mas é melhor do que gastar 15 mil e só então descobrir que não tem perfil para aquilo. Legal? Esse é meu trabalho, faz parte também eu mostrar meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Entre em contato, aí estão todos os meus contatos, e-mail, WhatsApp, 011 014, porque eu estou em Lins, então também são WhatsApp, página no Facebook e no Instagram. Me sigam, falem comigo, eu acho que é importante, estou bem, né, aberto para a gente poder conversar, tal, ajudar vocês de alguma forma também a descobrir quais são as carreiras de vocês. Legal? Eu espero que tenha valido a pena, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Enfim, eu queria, se alguém quiser falar, eu agradeço imensamente, muito mesmo, a presença de todo mundo. Foi 1h15, 1h20 aí de conversa, ou de monólogo, porque só eu falei, mas de palestra aí. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Quem, né, quiser me contatar, por favor, os contatos, né, ficaram por aí. Deixa eu dar uma fechada aqui para os contatos continuarem aparecendo, que é importante para quem não anotou. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, também fiquem à vontade para sair, né? Mas quem quiser falar um sentimento, né, de como é que tá, como é que viu, se gostou, não gostou, se faz sentido, se quiser compartilhar alguma experiência, fiquem à vontade aí, ou se quiser fazer uma pergunta, a gente tem mais uns 10 minutos aí para ficar aqui. Para quem quiser sair, agradeço muito, boa noite, a gente continua se vendo, me sigam, já deixa eu avisar uma coisa, eu tenho mais dois eventos futuros, um chama 4 Passos para Desenvolvimento Pessoal e Profissional, são quatro noites que a gente vai passar junto, e uma outra que eu vou deixar aqui, que é especialmente para o jovem, vou deixar aqui uma interrogação, quem me seguir vai poder acompanhar aí os próximos passos, legal? Então, boa noite para quem precisa sair, se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade.